Então chegamos aqui na aula 1 do módulo Preparando o Seu Cérebro, né? E essa é uma aula que tem uma pergunta muito forte. Você é um escravo? E é uma pergunta, não é uma afirmação. Você vai conseguir descobrir agorinha se você é ou se você não é. Somos todos escravos ou senhores do nosso dinheiro. E para você conseguir responder isso, a primeira coisa que você precisa pensar é o que aconteceria se você ficasse 30 dias sem trabalhar? Depois 60 dias, 90 dias? Até quando o dinheiro que você tem hoje, né, seja ele investido, seja ele na sua conta corrente, até quando esse dinheiro te sustentaria? Enquanto você vai pensando sobre isso, eu vou te explicar o porquê que esse módulo existe. Quando você vai começar qualquer atividade nova, né, a primeira coisa que você precisa mexer é a sua mentalidade para fazer aquilo. E não é a mentalidade no sentido de, nossa, vamos virar coach agora, começar a acordar às 5 da manhã e tomar banho de gelo todos os dias, né? Não é isso. O preparar o seu cérebro é garantir as informações básicas que precisam estar dentro da sua cabeça para que você entenda o conteúdo. Existem investidores que investem há 3, 4, 5, 6 anos e não têm o conhecimento básico, e por isso eles não chegam a resultado algum. Esse conhecimento básico sobre dinheiro, esse conhecimento mais óbvio possível sobre os investimentos, muitas vezes vai te cansar um pouco, porque a maior parte de vocês já começou pelo menos a flertar com a ideia de investimento, né? Porque senão vocês não teriam nem chegado até aqui. Então você às vezes já assistiu um videozinho, já viu alguma coisa, por que você vai precisar passar por esse processo? Porque eu percebi que quando as pessoas não passavam por esse processo, elas chegavam nas aulas técnicas, na hora que a gente vai se aprofundar em marcação a mercado, na hora que a gente vai se aprofundar numa análise de um balanço, na hora que a gente vai se aprofundar numa análise de um relatório de um fundo imobiliário, as pessoas simplesmente não sabiam absolutamente nada do que elas estavam vendo ali e não tinham nenhuma relação boa com o dinheiro ainda. A gente tem hoje um sem número de brasileiros que são completamente endividados e muitas vezes não tem nem a consciência de que são endividados. Quando a pessoa lê aquela estatística, né, 70% dos brasileiros possuem algum tipo de dívida, essa pessoa olha para ela e fala, ainda bem que eu não tenho dívida. A pessoa diz isso morando numa casa financiada, morando ou dirigindo um carro financiado. Ela não consegue compreender que, na verdade, ela nunca teve um patrimônio positivo, que ela tem um patrimônio negativo, só que ela consegue manter as parcelas em dia. Manter as parcelas em dia não significa que você não é um endividado. Você é um endividado com capacidade de pagamento. O endividado sem capacidade de pagamento, ele passou pela essa etapa antes. Todo endividado hoje, ele passou pela etapa de ser um endividado com capacidade de pagamento. A maior parte das pessoas não foram lá e financiaram uma coisa que elas acharam que não daria conta de pagar. Então elas passaram o cartão de crédito acreditando no emprego, acreditando que tudo daria certo. E elas perceberam em algum momento que elas não tinham essa capacidade de pagar. E por que isso acontece? Isso é o conceito de escravidão. A indústria, né, da propaganda ali, a indústria como ela é, e a gente vai aprender a ganhar dinheiro com ela, mas é importante entender como ela fez a sua cabeça, ela te convence que você precisa cada dia de mais coisas, cada dia de mais coisas, cada dia de mais coisas. Antes você precisava de um rádio de pilha, agora você precisa de um smartphone ultra moda foca com a TV de 58 polegadas para você assistir não sei o que lá, e você vai cada vez atualizando as coisas que você possui, né? Tem todo um conceito de obsolescência programada e tal. Isso resulta no fato de você simplesmente começar a sobreviver comprando coisas. É isso, você começa a pegar todo o dinheiro que você tem, em vez de investir para o seu futuro, em vez de colocar em algo que vai te fazer ter que trabalhar menos, você mantém a roda girando, comprando novas coisas, precisando trabalhar cada vez mais horas para sustentar as coisas que você possui, né? Quando você não tinha um carro, você trabalhava menos horas para sustentar uma coisa que você não tinha. Quando você compra uma casa muito maior e cada vez maior, com objetos maiores, você começa a trabalhar cada vez mais, que aumenta o consumo de energia, aumenta o consumo de gás ali, aumenta o consumo de tudo. Então você tem que encontrar o limite entre aquilo que você precisa e quer e aquilo que simplesmente estão te empurrando, porque senão você corre um risco seríssimo de entrar nessa frase aqui, que é uma frase do Clube da Luta, né? Trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos. Essa é a realidade da maior parte dos brasileiros hoje. A pessoa vai lá, ganha um salário horroroso, no geral, um salário de R$ 1.200, ela pega esse salário, vai no supermercado, compra 20 traquitanas de plástico ali, sei lá o que, descascador de alho do caralho de asa, da Shopee, e tarará, gasta o dinheiro dela inteiro nisso. Essas coisas quebram em 3 meses ali e ela vai reiniciando esse ciclo, comprando cada vez mais porcaria e ficando viciado, né, nesse estímulo que é sempre estar pagando alguma coisa e esperando uma coisa chegar pelo correio. Então, assim, a gente chegou num ponto tão absurdo que as pessoas preferem, em vez de cuidar do futuro, viver uma falsa sensação de alegria que dura, sei lá, quanto que é a alegria de comprar? Dura 30 segundos, pelo menos? Quando não bate o remorso antes, né? Porque às vezes a pessoa acaba de fazer uma compra, já bate o remorso, então não tem nem o prazer de fazer a compra. Comprou realmente só porque foi estimulado.
Então a primeira coisa é você entender qual a sua relação hoje com o dinheiro. Você é senhor ou é escravo? Se você precisa trabalhar para sustentar as coisas que você comprou, você é escravo. Se você vive sustentado pelo dinheiro que você possui, então você é um senhor, né? Se você consegue se controlar com relação a isso, eventualmente você pode se tornar um senhor ainda que não seja hoje. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então é o seguinte, eu vou te dar um conselho. No final de todos os módulos da UVP, tem uma prova e você precisa ser aprovado nela. Eu sei que às vezes você pode achar que o que tem nesse primeiro módulo é um conteúdo muito raso, é um conteúdo que não vai te acrescentar técnica. Eu sei que você vai sentir vontade de pular, talvez, algumas etapas. Isso acontece. Todo mundo tem essa necessidade. Se você pular, você vai se arrepender de todo o conteúdo que você não pegou aqui. Vai ficar para sempre ineficiente nisso. Você nunca vai conseguir desenvolver de verdade se você não conseguir alterar o funcionamento do seu cérebro, a forma como você raciocina. Então, a única maneira de você se libertar, que é o que a gente está tentando falar nessa primeira aula, é escolhendo cada uma das suas compras. O que eu vou te ensinar nessa aula aqui é uma matriz de como comprar. O que você vai fazer agora todas as vezes que você pensar em comprar alguma coisa? Se não for uma comida, alguma coisa que você precise urgentemente naquele momento, você vai colocar numa lista e vai revisitar essa lista depois de 7 dias. Só isso diminui o seu impulso de compra, assim, de maneira absurda. Eu sei porque eu era viciado, por exemplo, em comprar roupa, até quando eu era executivo ainda, né? E hoje em dia eu uso a mesma roupa todo dia, parece absurdo eu falar isso, né? Vocês sempre me viram com a mesma camiseta, mas eu era viciado ao ponto que eu enchi 3 guarda-roupas inteiros, de 3 quartos, não 3 armários, 3 guarda-roupas inteiros de 3 quartos, com roupa e relógio e um monte de joia e abotoadura pra camisa e um monte de porcaria. Pra eu me livrar disso, foi simplesmente quando eu passei a anotar e não comprar mais diretamente, não comprar mais de maneira rápida. Se eu anotava e colocava, eu quero 3 camisas. Quando passava 7 dias, eu via aquele tanto de camisa, eu parei de comprar. E foi assim tão forte, né? Depois que eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, eu nem preciso dessas camisas mais. Eu comecei a comprar a mesma camiseta, um pacote de camisetas ali, e é o que eu uso hoje em dia. Então, quando você reflete sobre as coisas que você realmente tem necessidade, que você precisa, porque eu ainda não tinha a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho agora. Aquilo custava muito caro no meu orçamento, essa brincadeira que eu tinha. Então, você começa a refletir, você vai ter mais dinheiro para investir e você vai ter mais paz também. Essa coisa de ficar possuindo um monte de coisa, comprando, isso tira o seu sossego, começa a te deixar feliz só nos momentos em que você consegue adquirir. Então, se você conseguir mudar o seu comportamento de compra, não é para você virar Buda, meu Deus, agora eu vou meditar e sei lá o que, vou usar a mesma roupa todo dia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com escolher quais são as suas compras. Quem não sabe escolher quais são as compras eficazes, não sabe também investir. Então, essa é a primeira aula. Te vejo na próxima.